Então, pessoal, quando vocês executarem aí os passos 1, 2 e 3, vocês já podem partir para o quarto passo aí, que é o módulo RH Servidores, aonde vocês vão editar os cadastros dos professores e alocar e vincular ele às turmas. Então, eu vou lá no módulo RH, servidores. E aqui, antes de você cadastrar qualquer servidor, você tem que fazer o filtro aqui pelo nome dele ou pelo número do CPF. Número de CPF aqui sem pontos e sem traços, somente os números, porque aí também ele vai buscar o nome desse servidor. Vou buscar aqui um servidor que eu já preparei aqui para o treinamento, no dia do treinamento, só para editar aqui e ver como é que vocês vão fazer. Olha, eu cadastrei esse servidor fictício aqui para apresentar, para não mudar o cadastro de nenhum professor. Então, você clica lá naquele botãozinho laranja na frente do nome dele, e aí você vai ter acesso aqui ao cadastro dele. Então, aqui você vai visualizar aqui, vai mudar, no caso aqui, o nome, se for o caso, atualizar os dados desse servidor. Então, você vai clicar aqui no botão editar cadastro. E aqui, olha, você pode fazer essa mudança, se for preciso, né, atualizar aí o nome dele, se tiver tiver alguma inconsistência, você já atualiza, número de CPF, as informações do servidor. Essa carga horária aqui, vocês vão identificar a carga horária que ele trabalha por semana. Então, esse professor, vamos supor que ele trabalhe 20 horas semanais, independente de qual turma seja, você pega a carga horária total semanal e identifica aqui. Identifica se ele é um professor de turmas multisseriadas ou não, você já identifica. E aí, no caso aqui, ele já é um professor ativo, né? Então, ele já está ativo. Aqui no campo de componentes curriculares, vocês vão acessar essa aba aqui somente daqueles que for professor. Então, aqui, se a função dele for um agente administrativo, se for auxiliar de serviços gerais, se for um coordenador, um digitador, diretor, você não vai marcar nada em componentes curriculares. Você vai vir para essa opção aqui de componentes curriculares somente quando o servidor for um professor. Aí você tem que vir aqui em componentes curriculares identificar quais os componentes curriculares que esse professor vai trabalhar em 2021. Então, vamos supor que ele seja um professor da educação infantil. Então, você vai vir aqui e vai marcar os 5 campos de experiência da educação infantil para ele. Vamos supor que ele trabalhe na educação infantil, mas ele também ministre aula lá no EJA. Então, você vai lá e marca as disciplinas que ele vai trabalhar no EJA, independente das turmas que ele vai ministrar. Você tem que marcar aqui. E o mesmo para o fundamental de 9 anos. Você marca aí todas as disciplinas que ele for trabalhar. Aí você vem aqui e salva. Lembrando também que aqui você pode já atualizar o endereço desse servidor, identificando aqui o CEP da sua cidade e colocando aqui município, bairro, da forma como foi mostrado lá no treinamento. Então, aqui você identificou os componentes curriculares daquele professor, aí você clica aqui em salvar. E aí o cadastro dele já vai estar atualizado com a carga horária, a função e a opção de multisseriado, se ele for um professor de multisseriado. Depois que você editou o cadastro dele e adicionou as disciplinas que ele vai trabalhar esse ano, aí você vai alocar servidor. Aí você vai alocar ele aí no turno e no horário aí que ele vai trabalhar aí na sua escola. Então, você vai vir aqui, nova alocação. Aqui em nova alocação, você vai identificar aqui o ano, 2021, qual a escola, qual é o período. Se ele trabalhar 2 turnos, tem que ser 2 alocações. Então, você escolhe o período aqui. Data da admissão sempre vai ser a data do início do primeiro bimestre. Função. Aí você vai identificar se ele é um professor, se ele é um coordenador,
Aí você identifica aí o vínculo dele, você vai dizer se ele é concursado, se ele é contratado, comissionado, estagiário, enfim, identifica o vínculo. Essa opção aqui, permitir horário duplicado, você vai marcar ela somente se ele for um professor que esteja em duas salas ao mesmo tempo. Por exemplo, tem professor de educação física, por exemplo, que ele junta as turmas lá de primeiro ao quinto ano, um dia na semana, em um horário lá, e ministra aula para todas as turmas. Então, ele estaria em várias turmas ao mesmo tempo. Mas tirando essas especificações que eu passei aqui, você não precisa marcar essa opção, né? Se você marcar também não tem problema, mas no caso ela serve para esses professores que estão com mais de uma turma no mesmo horário, né? Ministrando aula ao mesmo tempo. E aqui embaixo você vai colocar as informações da carga horária referente àquela alocação. Então, se ele trabalha no turno matutino, você vai dizer qual é o horário que ele inicia lá na escola, qual é o horário que termina essa aula dele e quantas horas aulas ele trabalha. Se ele trabalhar só no turno matutino, então você coloca lá as 25 horas gerais. Se ele trabalhar 2 turnos, aí você divide lá aquelas 25 horas nos 2 turnos. Então, você vai identificar aqui que ele trabalha 10 horas de manhã e na turma vespertina ele trabalha 15 horas, entendeu? Quando ele trabalhar mais de um turno na sua escola, tem que ser feito 2 ou mais alocações, porque as alocações são por turno. Aí você vai vir aqui e vai salvar. Hora atividade, horas excedentes não precisa identificar. E aqui ele já vai aparecer dessa forma, olha. A função, o ano, o turno, a carga horária e no caso aqui, vínculo efetivo e aqui ativo. Então, esse professor aqui, ele está ativo nessa alocação aqui nessa escola. Se ele trabalhar no turno vespertino, aqui também vai aparecer o turno vespertino. Fez aí a alocação do servidor, aí é que você vai vincular o professor à turma. Então, todos os servidores da escola, professor, diretor, coordenador, eles têm que ser alocados. Mas essa parte aqui do vínculo, você vai fazer só do servidor que for professor. Então, você vai vincular ele à turma dele, né? Então, você clica aqui nesse botão e vai fazer o vínculo dele. Novo vínculo de turma, de professor à turma. Aí aqui você já vai estar o ano automático. Você identifica aí a sua escola, o curso, a série que esse professor vai trabalhar, a função docente. E aqui embaixo, olha, quando você escolhe a série, automaticamente ele já te dá todas as turmas que você criou para aquela série. Então, se você tem 4 turmas de primeiro ano, elas vão aparecer aqui, 4 turmas. Aí você marca a turma que o professor vai trabalhar e aqui na frente você clica no componente curricular que ele vai ministrar lá naquela turma. Português, matemática, você clica aqui. E clica aqui na quantidade de aulas, você tem que informar o mínimo. Então, você pode colocar 1 e clica em salvar. Então, nesse momento aqui, o professor vai estar alocado na turma de primeiro ano A, aliás, vinculado na turma de primeiro ano A com as disciplinas de ciência, língua portuguesa e matemática. Se esse professor ele ministrar aula lá no primeiro ano A, no primeiro ano B, no primeiro ano C, e for as mesmas disciplinas, ciência, língua portuguesa e matemática, se ele der essas 3 disciplinas nas 4 turmas, então você já pode marcar as 4 turmas aqui e marca as 3 disciplinas aqui. Automaticamente você está vinculando ele a 4 turmas com as mesmas disciplinas. Então, não precisaria você fazer 4 vezes o mesmo vínculo. Você faz uma vez, já marca aqui quais as turmas que ele ministra aquela disciplina e salva. Isso só é válido quando o professor trabalha a mesma disciplina em várias outras turmas da mesma série, entendeu? Então, você pode replicar esse registro. Aí, você clicou aqui em salvar, automaticamente aí ele já vai estar vinculado às turmas
e aquelas disciplinas, né, que você marcou. Ele já aparece assim, ó, componentes selecionados, já tá lá marcado, matemática, tudo. E aí se aparecer assim, você só altera aqui, mas não vai aparecer nele, já vai vir com o número 1 que você informou lá. E aí ele vai administrar, já vai poder acessar aqui. Quando você criar o quadro de horário, ele já acessa aquelas disciplinas lá naquela turma. Então, essa parte aqui de alocação e vínculo, você faz dessa forma. Edita o cadastro, escolhe lá os componentes curriculares quando ele for professor, comunica a carga horária correta desse professor por semana, depois você vem e aloca ele no turno que ele trabalhar na sua escola. Se for 2 turnos, você faz 2 alocações, e depois você vem e vincula ele a todas as turmas que ele for trabalhar do ano de 2021, todas as turmas. Se ele for trabalhar em turmas de 1º ao 9º ano, pois você tem que repetir o vínculo aqui, vincular ele no 1º ano A, depois você vem e vincula ele no 2º ano, e assim vai indo, entendeu? Tem que ser feito dessa forma.